Muito bem, estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Muito boa noite. O Grêmio já está jogando contra o Santos lá no Pacaembu. Está empatando em 0-0. O time do Grêmio joga um pouco mais fechado. Colocou também o Matheus Henrique a marcar. Ainda joga sem o Michel, que sofreu uma nova contusão. O Internacional já se prepara para o Clássico Grenal. Há uma indefinição de quem será o lateral esquerdo titular do Internacional. O Iago se lesionou, não, tomou o terceiro cartão amarelo e, em princípio, deve jogar o Wendel, com o Zeca permanecendo na direita. Tem a possibilidade também do Fabiano. De qualquer forma, o grande fato do dia não é nem do futebol, né? Foi a facada que tomou o candidato Bolsonaro numa manifestação que fazia lá em Minas Gerais. Juiz de Fora. Né? Juiz de Fora. Então, quer dizer, houve um pronto atendimento, mas, segundo o relato do próprio filho, foi bem mais grave do que se imaginava. Em princípio, risco de vida, a gente diz em princípio, porque nunca se sabe o desdobramento de uma pós-cirurgia, né? Mas, em princípio, não corre risco de vida, só que sofre percalços aí na sua campanha à presidência da República. Diga, professor. Boa noite. Boa noite. Uma boa notícia. Eu, quando vinha chegando aqui nos estúdios da UBRA, ouvi a leitura de uma nota oficial do hospital, em que, inclusive, a nota oficial corrige uma informação divulgada pelo filho do candidato a presidente. Que é candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Isso. E lidera as pesquisas. Em que ele dizia que a facada teria atingido o fígado. E a nota oficial do hospital descarta isso, felizmente, de que isso não aconteceu. A cirurgia se descartou isso. Não aconteceu, fizeram uma cirurgia exploratória, inclusive para ver tudo que poderia ter de problemas, e ele teve realmente uma perfuração no intestino grosso e no intestino delgado, ambas já suturadas, enfim, resolvido. Felizmente, e aqui não vai nenhum juízo de valor sobre o mérito da candidatura, mas o fato de que é um político e que foi atacado, tudo indica, por, mais uma vez, um total desequilibrado, débil mental. Que acha que vai resolver na faca os problemas. E que é atenção. Eu acho que isso é importante. Veja, por exemplo, no futebol, as televisões não estão mostrando mais. Pararam de mostrar aqueles idiotas que invadiam o campo. Para ficar para a história. Para aparecer na televisão. E fica para a história toda. A gente sabe que existe esses, sei lá, coitados. Né? E hoje até eu ouvia em um programa de rádio um apresentador lembrando do cara que atacou o presidente dos Estados Unidos, na época, o ex-ator Ronald Reagan, e que era um desequilibrado e que fez o ataque para chamar a atenção de uma artista, da Jodie Foster, para quem ele havia mandado um sem número de cartas e, ao não ser correspondido, não teve atenção dela. Não teve a resposta que esperava? Então, não teve resposta nenhuma, foi ignorado, obviamente. Ele tomou uma atitude maluca dessa. Infelizmente, recentemente aqui no Brasil teve o caso com a Ana Hickman, né? Que um fã, entre aspas, invade o hotel e teve desdobramento. De qualquer forma, assim, eu acho que é o poder da mídia, né? É a ideia da mídia, o desenvolvimento da mídia, né? E esse poder que... Mas aí parte um pouco também, professor, para a mídia social. Porque o ato foi filmado, está no WhatsApp de todo mundo. Sim, mas é todo o ato de todos os candidatos. Não, mas isso assim, não é um filtro, não passa mais pelo filtro da Ubra TV exibir ou não. Todo mundo já recebeu, independente da mídia. Cada um tem o seu veículo de comunicação, você tem um veículo de comunicação. Não cabe mais à mídia tradicional definir se isso é ou não notícia. A própria pessoa que estava ali filmando, por acaso pegou o ato, já transformou aquilo em uma transmissão e teve uma... Desculpe, Maurício, alcance mundial. Mas diminui
diminui. Porque se isso fosse verdade, não haveria essa absurda disputa que existe entre os candidatos pelo tempo de mídia tradicional. Claro. Sim. Então, a mídia tradicional é importante, mas o filtro não é só dela. Não, mas tu vê que no futebol tem aqueles milhares de pessoas no campo que estão lá filmando. Não vai faltar quem diga que isso aí foi estratégia de campanha para puxar voto, porque o cara virar mártir. Porque, olha, já se ouve de tudo. Né? Dizer bobagem, todo mundo pode. Imagina o cara ter que tomar uma facada para poder ter uma difusão melhor das suas ideias. Vai dizer bobagem. O professor Enio não veio aqui e disse que o Internacional não era candidato a nada? Lembra? O professor Enio disse, está aqui mordendo a língua. Até o professor Enio erra, agora vê só. Está aqui mordendo a língua. Registrar a presença dos alunos de processos gerenciais aqui da nossa UBRA. E a professora, como é que é o nome da professora? Valesca, tá aqui a professora Valesca. Apresenta. Mostra lá, Jujuzinho, mostra aí o povo aí. Isso aí. Estão assistindo aqui o nosso programa, mas a gente já tem assistido também uma parte do Conexão, né? Então, muito obrigado pela presença aí. Está meio escurão lá no canto, aí, no escurinho do cinema aí, mas tá tudo certo. Pergunta qual deles é líder do campeonato brasileiro. Vamos ver, fazer um teste aqui. Tem umas 30 pessoas aqui, 20 e poucas. Vamos ver quem é que é líder. Colorado aí, não, líder do campeonato. O senhor já quer se balaquear, né? Vamos ver. O senhor já vai tomar uma olhada ali, tem mais gremista. Não deu meu meio, 1, 2, 3... Aqui, ó, o Milton Machado já está dizendo, pergunta quem vai ser a semana que vem. Isso, pode ser o São Paulo, pode ser o Inter, pode ser até o Flamengo. Agora, quem é que tem mais semana que vem não. Quem é que tem mais probabilidade de ser quem está na frente? O Grêmio tem que ganhar hoje e ganhar o Grenal para ficar com a mesma pontuação do Inter. Tu imagina? Claro. Para ficar com a mesma pontuação, tem que fazer tudo isso. Tá. Mas vamos contar de novo aqui, para aí. Tem que levantar o braço bem levantado aí. Vamos ver. Colorados aí, vamos ver. Líderes. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver os gremistas? Dá uns 9 a 6, professor. Eu vi uns 7 braços ali. Já foi pior, hein? Palpite do Grenal. Já foi pior essa... Hoje, como o Grêmio está jogando, só para vocês entenderem, normalmente a gente convida colorados. Quando o Inter está jogando, a gente convida gremistas, porque normalmente o gremista está vendo o jogo do seu time. O Colorado vem aqui para falar do Internacional, que jogou ontem. Thiago Issa, seja bem-vindo. Estava engarrafado, eu tenho um amigo meu que está engarrafado há uns 30 anos e não sai da garrafa. Não é bem essa garrafa. É outra garrafa. Mas olha, 1h15 depois que eu saí do meu escritório, cheguei aqui agora. É um prazer estar aqui de novo, faz tempo que eu não vinha, né, Rec? Compra um helicóptero, tu tá com muito. Muita o Romário ia treinar no Rio de Janeiro de helicóptero. Podia pegar carona no helicóptero da Grenal, por exemplo. Só falar com o Wilson Rosa ali, o Rec, tá tudo certo. Isso é muito gozado, fazer um pouquinho de sociologia de botequim, né? Thiago, tu tá com muito. Eu trabalhei, ganhei e por isso sou tão rico. Todo mundo tem a mesma reação. Eu não tenho muito. Mas eu não tenho mesmo. Eu não tenho muito. Né? Mas eu não tenho mesmo. Mas lá em Lagoa Vermelha, nós temos as nossas grossuras, viu, professor? Professor, é só porque eu tenho o hábito de dizer a verdade, então eu tenho que dizer a verdade. Lagoa Vermelha, que fica na Grande Vacaria. Não, Vacaria fica na Grande Lagoa Vermelha. Lá o Mas cara eu me atrasei de propósito para mostrar para os alunos que acontece esse tipo de coisa. Isso, e a coisa funciona igual. E como entra o convidado quando está atrasado no programa, né? Então foi tudo para dar emoção, O Rec... Mas Thiago, sabe que lá em Lagoa Vermelha o cara pergunta, e aí, Rec, tudo bem? Diz, tudo bem às minhas custas. Olha, as minhas é que não vai ser. Não sou teu pai nem nada, né? Mas tem essas grossuras todas. Mas, Rec, vamos... Gostou do Inter ontem, Thiago? Vamos entrar já entrando. Eu queria falar de uma coisa, Thiago, por favor. Do lateral esquerdo? Eu vi que o senhor estava se sacudindo quando eu estava falando. Não, estava só corrigindo uma informação que tu estava dando, só isso. Mas tá, qual é a informação que está errada? O Iago não... Perguntou a opinião dele, senão... Mas o Iago não tomou o terceiro cartão? O Iago tomou, só que eu acho que não tem dúvida. Vai jogar o Wendel? Vai jogar o Wendel. Não, acho que vai jogar o Wendel. Não, é que eu acho que vai jogar o Wendel por uma razão simples. Duas. O outro também vem de lesão. Não, mais simples que isso, Rec. É que o Grêmio joga sem o Everton, que é o grande jogador do Grêmio nesse momento, nesse período. Então, esse super atacante agudo pela esquerda
não vai estar. Então, acho que com isso o Odair vai poder fazer a substituição natural e que ajuda a ganhar o grupo, que é um dos grandes méritos do Odair, assim como o Renato tem também esse mérito, de saber lidar com o grupo. E tu pegar um jogador que é bom de grupo, que era titular, virou reserva. Custou uma baba, por exemplo. E ficou na reserva e tem participado, é um dos líderes do vestiário do Internacional. E está lá. Olha, quando o titular leva o terceiro cartão amarelo, é natural que ele entre, a não ser que houvesse uma super circunstância de precisar marcar um jogador especial. Não vai ter isso, vai jogar o Zeca na direita e o Wendel na esquerda. Já vou ouvir a opinião do Thiago sobre o jogo de ontem, a sua também, mas tem uma outra conjectura que dá para fazer. Esse cara, eu sei que o Odair está tendo autonomia e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas esse cara, o Wendel, foi contratado para não ter dúvida na lateral esquerda. Ele só pagou um dinheirão por esse cara. E aí ele seria segundo reserva, e seria reserva de um que ia ter que trocar de lado. Né? Porque o Iago é o titular. É o menino que correu por fora. O Carlinhos veio junto com ele, já foi também. Sim. Está no Paysandu. Né? E o reserva, se não for o Wendel, seria o Zeca improvisado. Improvisado não, né? Não. Trocando de lado. Isso quer dizer, mas o Zeca foi campeão olímpico. Primeiro o Zeca... Não, ele é de origem. Não, e mais que isso, o Zeca é jogador de nível de seleção, mesmo que tenha jogado mal ontem. Ontem, Antonte, Três Antonte. Mas é um jogador de nível de seleção, por favor. Eu cheguei a dizer várias vezes que era o melhor do Brasil. Aliás, eu disse 2 vezes em relação a jogadores que o Internacional contratou, que no meu entender são os melhores do Brasil. Só que o Zeca está decepcionando aqui. Mas o que eu vi na Olimpíada e no Santos já me servia. E o Paulo Guerreiro, para mim, mesmo o Fred recuperado, o Ricardo Oliveira metendo o gol, tem o Borja no Palmeiras, para mim, o Paulo Guerreiro, mesmo fazendo gols quase que só em partidas mais encruadas, ele não faz gol fácil, mas para mim, justamente por isso, ele é o melhor em atividade no Brasil. Só que tem que jogar, né? Tem que jogar. Vai jogar ano que vem. Thiago Issa. Boa noite. Boa noite. O Internacional jogou muito bem. Acho que o Internacional apresentou, ao menos aos meus olhos, uma novidade ontem, que foi a marcação mais alta, né? Que eu gosto de dizer. O Internacional marcou a saída de bola de um adversário, uma coisa que o Internacional não estava fazendo tão intensamente como eu vi ontem. Marcando lá no campo do adversário e fazendo isso dentro do Beira-Rio, marcando a saída de bola. E acho que isso ajudou muito o Internacional naquele início de partida e que foi decisivo para a gente fazer o primeiro gol e que deu uma certa tranquilidade na partida para a gente. Então isso foi uma novidade importante. Outro aspecto é a questão, acho que o que deve ser ressaltado é o que já foi dito aqui do Odair, né? Ele é o grande mestre disso tudo. Eu fico muito feliz porque eu defendo ele desde o ano passado, quando ainda estávamos vivenciando aquele martírio, e ele deveria, na minha opinião, e eu manifestava isso já na época, está registrado lá no meu Twitter, @ThiagoIssa, para quem quiser seguir, lá eu já dizia que o Odair tinha que ser o treinador do Internacional, e ele foi, fico muito feliz que ele tenha sido mantido nos momentos difíceis, porque acho que dentro de todo o cenário que a gente tem de treinadores no país, ele é um ótimo profissional, e atende muito bem esse custo-benefício, né, de treinador, e acho que ele deve continuar, e eu espero que ele continue por muito tempo, porque não tem... Você vai gastar uma fortuna com alguns outros por aí, que vai ser o quê? Um dedo, uma linha melhor ou pior do que ele é um grande treinador, e tem demonstrado isso. Acho que, do ponto de vista negativo, o Internacional são as substituições. Acho que o Odair ainda não está ajustando na hora de substituir. Eu não sei se ele está fazendo isso por uma questão do grupo, ou qual é a convicção, eu não consegui entender ainda por que ele faz sempre algumas substituições e o time decai. Nitidamente, o time fica acuado no final das partidas. Ontem, mais uma vez, isso aconteceu. E aí o adversário vem para cima, ele cede o campo para o adversário. Então, acho que ele tem que ter esse cuidado. E para finalizar, a questão do time, para criar uma polêmicazinha aqui, um debatezinho, eu te diria que eu não gosto do Potker como titular. Eu não gosto do Potker como titular, é um jogador que fez o gol ontem, legal, fez vários gols, tem feito os gols,
mas ele não é o jogador que eu deixaria ali na frente. Com esse time do jeito que está, armado do jeito que está, eu não trabalharia com o Potker. Hoje de manhã mandaram um recado que o Inter jogou com salto 15. Estou tentando ver quem foi. Não, nada. Internacional jogou, pelo contrário, com muita humildade, mas jogando o que está jogando, tocando bola. Jogando bem. Jogando bem. Internacional tem tentando aquelas frases feitas, prontas, mas boas de ser dita, que tem valorizado a posse de bola. É isso que o Internacional tem feito, tem valorizado a posse de bola. Então, muitas vezes até irritando o torcedor em determinado momento. Mas ontem um momento. pouquinho mais rápido. Né? Isso. Como o futebol é... Mas o torcedor, muitas vezes, quer naquela ânsia, vai pra frente, não, o Internacional valoriza, ele pega, recua. Tem pressa. Tem pressa que a bola chegue no ataque. Acho que, às vezes, até é bom que isso aconteça. O Internacional abre mão de alguns contra-ataques, me deixa enervado isso, ele abre mão de algum contra-ataque, tem a oportunidade de avançar, porque alguém bota o pé em cima da bola, recua, joga pra trás, e aí dá tempo da defesa adversária se armar. Mas são detalhes, né? São coisas que a comissão técnica tem que pegar, rever o jogo, entender esses momentos, chamar o jogador que tem feito isso treinar um pouquinho mais esse detalhe para quando tem a oportunidade avançar. Diga, professor. Não, eu ia dizer como o futebol é fascinante, né? Tu vê, a gente senta dois colorados aqui, que fomos lá ontem, que ganhamos o jogo, e a gente tem visões em alguns pontos muito diferentes. O que não quer dizer que uma é melhor, nem pior. Por isso que o comentarista toma ferro, a gente fala um negócio que se abobada aí. Mas é que, tu vê, por exemplo, eu acho que ontem, especificamente ontem, o Odair fez uma substituição brilhante. Quando ele teve a coragem de tirar o mais renomado dos titulares do Internacional, que é o Zeca, é o mais renomado, não estou dizendo que está jogando melhor, é o mais renomado. Não, mas essa é a substituição que ele vem fazendo, botou o Fabiano que está jogando melhor. É a segunda vez só que ele faz isso. Mas isso. Mas ele fez antes e fez agora. Nos dois últimos jogos ele fez isso. Mas então, e melhorou o time com no isso. Terceiro nesse aspecto. Mas então, puxando para trás, ele só não faz no terceiro porque o Fabiano contra o Palmeiras não podia jogar. Não, é isso. Então não, eu não acho que seja por isso. Eu acho que ele detectou, viu de que havia um vazamento, uma falha de marcação, e ele coloca um jogador extremamente limitado, na minha opinião, que é o Fabiano, mas que guarda dá uma consistência defensiva melhor. Que fica mais marcando, mas que não vai ajudar no ataque, que não apoia, que o time fica... Mas nisso nós concordamos. Sim, mas então eu acho a substituição que ele faz muito boa. Não, mas nas demais ele recua o time, ele tira a força ofensiva do time. Ele não gostaria de fazer essa substituição. Porque queimar a substituição com um lateral... Trocar um lateral pelo outro. Porque está sendo envolvido. Não, é a segunda vez que ele faz. É a segunda vez que ele faz, e nesse aspecto defensivo ali ele melhora. Eu nunca sei o nome desse rapaz, se é Johan, o que veio da Chapecoense, foi da Chapecoense para o Palmeiras, passou o carro por cima do Zeca. E o Vitinho ontem, bastante vezes, né? Mas assim, nós estamos falando, de novo, nós estamos falando do Internacional jogando contra, provavelmente, os dois melhores plantéis do Brasil. Eu acho que são mesmo. Provavelmente. Sabe, a gente às vezes esquece, o Internacional jogou com Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, e agora vai jogar com o Grêmio. Um pouquinho. Não é vitória. Todos os plantéis são melhores que os do Inter, professor. Eu não sei se são melhores. Eu não quero discutir se são melhores, mas certamente são. O terceiro seria o Grêmio? Muito qualificados. Os quatro são muito qualificados. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. São grupos extremamente qualificados, sim. E o Internacional. Inter, São Paulo e Atlético ficam para trás? Eu acho que. São Paulo e Atlético certamente estão atrás desses quatro citados. Eu acho que sim. E estão atrás do Inter. Agora, o que existe... Principalmente São Paulo está atrás do Inter. Eu acho São Paulo fraco. Eu acho que o Internacional achou um modelo de jogo. O Internacional, e isso é uma coisa boa, e tem que acontecer coisas boas para os clubes. O goleiro do Internacional se lesionou. O reserva, e não era um reserva assim questionado, puxa, deve jogar. Não,
reserva, tranquilo, assume a titularidade e passa a jogar muito mais que o titular, maravilha, coisa boa. E a zaga do Internacional, hoje é o dia de eu falar dos meus erros, que eu aqui disse que o vice-presidente do Internacional cometia um erro em insistir em trazer o Rodrigo Moledo, lembra? Foi teimosia do Roberto Melo. Foi, eu também dizia, sabe? Somos quantos e quantos diziam. E hoje o Moledo joga certamente um futebol de primeiríssimo nível. Mais do que isso, professor, se dizia na época que o Moledo entrou no time na vaga do Klaus no carteiraço. Isso também mas o Klaus estava bem. Estava bem o Klaus. Mas o Cuesta... Esse é um fenômeno. Mas já teve época que não era nem Klaus, nem Moledo, era o caos mesmo, né, professor? Mas é o mérito do treinador, eu acho que tem também. O Cuesta custava pouco, Mas eu acho que isso tem mérito do treinador, tem mérito na frente da área nós estarmos melhor, dando proteção à zaga. Mas isso como resultado geral. Mas o desempenho individual do Cuesta... O Cuesta não jogava o que está jogando hoje. Não jogava individualmente. Ele está dono de si. Ele está... A confiança vem, o time como um todo começa a melhorar, vem a confiança. E facilita daí a... Se o Cuesta jogar como jogou ontem, ele é, no mínimo... E o cabelinho dele? Mas o cabelinho dele não faz nenhuma diferença. O cabelo não muda nada. Não faz nenhuma diferença. Observação. Eu não tenho cabelo e estou aí. Isso aí, é craque. Barbaridade. Então, se aquilo for o normal do Cuesta, eu não tenho nenhuma dúvida que ele é jogador de seleção argentina. Nenhuma dúvida. O que ele jogou ontem. Hoje, as duas melhores duplas diárias do Brasil estão no Rio Grande do Sul. É verdade. Aqui, jogando aqui, só não vão se enfrentar no domingo porque o Kahneman está na seleção argentina. Mas são as duas melhores duplas de zaga, indiscutível. Uma pena que o Jeromel não esteja na seleção brasileira agora. Torceu pela convocação. Mas, muito. E o Luan também. O Luan e o Jeromel não teriam ido para a seleção, uma bárbara. Mas para equilibrar o caixa, não era bom que alguém do Inter estivesse na seleção? Porque tem que botar na vitrine para vender, né? Não, mas vamos depois, deixa nós ganhar o Campeonato Nacional, vamos valorizar e tal. Eu queria destacar... O Inter não quis vender o Patrick. Eu queria destacar um acontecimento no jogo de ontem. A gente tem falado aqui frequentemente da responsabilidade de ser jogador de futebol, de ter o destaque que tem o jogador, o dirigente, o cronista, o comentarista, enfim. E ontem um jogador do Internacional teve um gesto que às vezes a gente não dimensiona o quão grande ele é. O goleiro do Flamengo desamarrou a chuteira. E ele está de luvas. O Jonathan Alves não só chuta a bola para fora para que o... ele mesmo não foi ele que chutou, ele permite que ele dá espaço para o goleiro botar a bola para fora, ele se abaixa e ele amarra a chuteira para o outro não ter que tirar as luvas. Que prova que dá para fazer jogo limpo, né? É lógico que dá para fazer, que pode ter uma convivência. Vem cá, nós vamos ter domingo, mais uma vez, algo que só tem no Rio Grande do Sul, porque nós somos especiais. Vai ter torcida mista, que estava cheio de gente importante na crônica, que dizia, isso não vai dar certo. Quando for um Grenal a valer, vai fechar o pau. Já teve várias decisões, sempre com torcida mista, sem nenhum problema. A única coisa que precisa na torcida mista é aumentá-la. Aumentar o número da torcida mista. Isso não tem no mundo. No mundo. Isso aí nós temos que preservar, porque e tem que preservar e valorizar. Acho que a imprensa tem um papel importante, sempre valorizar e incentivar. E toda vez que acontecer qualquer tipo de incidente, exatamente, lógico, melhorando o nível. Melhorando. Sabe o que agora está acontecendo, né? O cara vai dizer alguma coisa, beliscão, cutucão, é o marido, é a mulher, é o sobrinho, é o vizinho, é o namorado. Para aí. Quem entra naquele ambiente tem que saber que aquele ambiente é um ambiente misto.
gosta de xingar, gosta de fazer, vai no outro, vai no setor exclusivo. Vai no setor exclusivo. Não ali é o local para... Ou fica em casa. É isso. Fica em casa. É isso, que não tem cabeça, né, para estar no estádio. Mas eu digo que tem gente que não gosta de torcer com um adversário. Tá bem. Então, se você sabe que você é assim, não vai ali. Aquele é um ambiente para quem sabe conviver. E até porque se pode xingar o juiz, se pode torcer para o seu clube, com um adversário do lado não é um inimigo. Claro. Se tiver um gremista sentado do meu lado, eu vou torcer exatamente igual. E outra coisa, né? Vamos aproveitar esse momento que está todo mundo por cima aí, né? Grêmio Internacional já garantidos na próxima vamos nos nivelar por cima, ou né? quase garantidos. O Internacional já garantido na Libertadores, que seja primeira fase. Os dois vão chegar. E o Grêmio vai ter que confirmar, porque o Grêmio tem um problema, né? Essa concorrência da Libertadores e tal faz com que o Grêmio não é tão apertado, né? Mas o Grêmio muitas vezes joga com um time alternativo. A dupla Grenal muito provavelmente ficará o Grêmio tá jogando nas 6 primeiras posições. Acho que a dupla Grenal estará entre os 6. Um momentinho. Hoje o Grêmio teve muitos desfalques. Não, mas o bom é ficar entre os 4. Não, tudo bem, mas vamos dizer que entre os 6. Tu botar a dupla Grenal entre os 4 já é uma matemática um pouco mais arriscada a dizer. Mas entre os 6, certamente. O Cruzeiro e o Palmeiras é um pouco mais apertado. O Grêmio não está jogando hoje com um time alternativo por causa da Libertadores. Por favor. Tem Grenal domingo. Bom. Não quer perder jogadores. Também tem alguns que estão... E outra, o Grêmio está apertado já em função em alguns setores. Na lateral esquerda, por exemplo, onde o Marcelo Oliveira já é uma decepção, só tem um. Na lateral direita, há uma distância muito grande entre o titular e o reserva. Como é uma decepção? Por que é uma decepção? Marcelo Oliveira? Está matungueando já há horas. Mas ele foi titular. Mas ali tem um quiprocó que não está bem explicado. Aí o Grêmio comprou... Ou tem uma dívida do Renato com ele, alguma coisa. O Grêmio comprou um lateral, contratou mais um lateral. Não joga, isso não vai jogar. Pois é, mas... Se tivesse ouvido o André Luiz, não sei porque não ligaram para ele. Pois é, mas contrataram. E o Marcelo Oliveira continua de primeira opção. Mas isso mostra mérito do Marcelo Oliveira ou demérito do que foi contratado? O Madison também foi contratado. Sim. Está jogando o rapazinho lá que estava fazendo estágio. Pois é, mas então... Leonardo Gomes. Mas então, vem cá... É o Juan, aquele que o Inter mandou. Mas quem sabe isso não mostra a qualidade de quem estava aí, entende? Vem cá, sabe? Não pode ser só como nós achamos. Não, mas professor, tá pergunta para a torcida do Grêmio, Bruno Cortez ou Marcelo. Ninguém vai responder, Marcelo, dá 10-0, então só tem um. Há uma distância. Se bobear, nem o próprio responde, todas as posições são assim. Não. Luan ou quem? Jeromel ou quem? Já é o André. E podemos ir para o time do Internacional? É Moledo ou quem? Rodrigo Dourado ou quem? Vem cá. Nem no Barcelona. Não, mas o Por isso mesmo. O Grêmio tem outras o Inter dúvidas. joga de 7 em 7 dias. Mas nem no Barcelona tem um jogador do mesmo nível do titular. Mas, ninguém professor, tem. justamente por isso é que às vezes tem que jogar com um time alternativo para não perder o titular. Para não perder o titular. Não, mas, professor, o Grêmio tem jogou domingo, jogou quarta, vai jogar domingo. Essa semana. Mas aí não é a média do mês. Mas claro que não. O somatório. É que no Grêmio eu gostei é a média de me convencer, mas tá aí o Filipão, vai preservar o time num clássico contra o Corinthians. Tudo bem, mas por quê? Mas por quê? Porque vai jogar na outra semana. Porque vai jogar quarta-feira a Copa do Brasil e também porque ele tem um plantel, um dos raros plantéis que tem no mínimo 20 mas jogadores. O Flamengo estava certo ou estava errado? O quê? Em não poupar. Bom, ele passou. Ele passou. Passou, mas caiu no Brasileiro. Caiu no Brasileiro e caiu na Libertadores. Caiu ele só passou na Copa do Brasil. Como só passou? Que lugar o Flamengo está no Brasileiro? Que lugar estava antes? Quarto. Bom, então. Era líder e agora era tem quarto. líder e virou quarto. Tá, mas quantos pontos do líder? Para, vocês não, mas as atuações o Flamengo está sendo criticado. Tem gente pedindo a cabeça do Barbieri, gente. Não, mas aí vai não pode dizer que o Flamengo está jogando bem. Mas escuta, mas mal não tá. Se o Grêmio não faz aquele gol aos 49 minutos,
iam estar pedindo a cabeça do Renato porque jogou com o time alternativo. O planejamento dá certo ou não dá certo de acordo com o gol aos 49 do segundo tempo. É isso que não dá para. Então, é isso que não dá para avaliar. Mas tem que ter um meio termo. Eu gosto do que o Grêmio fez contra o Vitória. Deixa 4, 5 na reserva. Não, o Grêmio bons. vem fazendo isso há anos, só que quando perdeu... Não, lá na época do Banguzinho fazia. Não, vou dizer mais, ele vem fazendo há anos. Aí quando perdeu lá pro Cruzeiro, a semifinal da Copa do Brasil, não sei o que, queriam matar ele em 2016, sei lá o que ano foi aquilo. Que aí queriam matar o Renato, e o Grêmio fez essa política errada, ou foi o ano passado, sei lá eu. O ano passado. Aí tava tudo errado. Aí ganhou a Libertadores, deu tudo certo. Ah, lindo o planejamento. Então não dá para avaliar como resultado, você tem que ter uma política. E me parece que essa política é acertada. Quem está lá que tem que decidir que não tem 2 jogadores em cada posição porque não consegue ter e não tem como ter, você está participando de 3, 4 competições, você tem que fazer essa avaliação junto com todo o conjunto da comissão técnica, médico, fisioterapeuta, né? Enfim, tem que fazer e de vez em quando você vai poupar 1 ou 2, você vai ter que fazer uma avaliação e é natural que isso aconteça. Agora, não pode é porque perdeu dizer que deu errado ou porque ganhou porque deu certo. Não é bem Mas é assim que funciona o futebol brasileiro. Infelizmente. Mas a nós, dirigentes... É assim como que funciona o futebol mundial. Agora quem está lá como dirigente tem a obrigação de não se permitir agir assim. Deixa eu só dar um abraço pro Jorge Souza. Esse dirigente ainda não assumiu. Que nem ontem estavam se balaqueando os comentários, porque o Internacional está bem, porque manteve o Odair. Não, o Internacional manteve o Odair porque ele não perdeu o Grenal. Porque não fez vexame no Grenal. Há um turno atrás. Se depois dos resultados que vinha tendo... Se ele tivesse perdido 2-3-0 naquele Grenal, tinha caído. 2-3 naquele Grenal, caía. É só ver a atitude do Marcelo de ir lá abraçar e comemorar com o Odair o empate em 0-0. Mas olha aqui, ó. Pra todo mundo ver, abraçou o Odair como se dissesse, não vou precisar te botar pra o presidente do Corinthians deu uma entrevista garantindo que Osmar Loz era o treinador até o fim do ano. Mas isso... Tem uma entrevista, está gravado. Mas isso o dirigente faz às 8 da noite quando chega no estádio e à meia-noite demite o técnico. Eu achei um grande equívoco do Corinthians, mas graças a Deus, do Corinthians tem mais que errar. Demitiu. A culpa não é dele, dos resultados. O Corinthians vem de anos de vitórias aí consecutivas, desmantelou o time, não tá na semifinal da Copa do Brasil e tá ali entre os 6, 7 disputando para a pré-Libertadores. O que eles queriam mais do que isso? Queriam o quê? Se disputar, ser campeão sempre. Tá bom, que bom, todo mundo gostaria disso. Foi eliminado no gol marcado fora de casa da Libertadores. Então, exato. Então, por favor, é a completa falta de convicção. Mas a gente comentou tantas e tantas vezes aqui o time do interior que vai lá e contrata o Maurício para treinadores. Maurício, uma bela escolha, professor. A nossa meta é não cair. A nossa meta é não cair. Tá, combinado. Maurício vai lá, organiza o time e tal. Para não cair. Ganha 2, 3 partidas, o time tá bem. Olha, nós temos chance de disputar o título do Maurício. Agora vamos pro título. Ele perde 2, está demitido. Partidas, rua. Não, mas era para não cair. Não. Sabe? Então, na verdade, o que se sabe é que a grande maioria dos dirigentes são amadores. Isso acontecia na seleção, uma coisa que me incomodava. Contratava o treinador, terminava a Copa do Mundo, o Brasil não ganhava e vinha um novo treinador. Aí diziam assim pra ele, olha, tem que formar novos jogadores, vamos testar até a próxima Copa do Mundo. Eles caíam nessa vigarice. Aí eles caíam, começavam a testar, botavam um jovem, não sei quem, perdia. Mano Menezes foi vítima disso, muito total. pior que o Mano. O Leão foi demitido no aeroporto. O Leão, o Luxemburgo e o Mano Menezes foram vítimas desse processo. O Leão foi demitido no aeroporto. Falcão, bem lembrado. Lembra do Leão demitido no aeroporto, voltando lá do Japão? Aí, então o cara começa a fazer isso, os testes, porque tem 4 anos para testar, vai formar o Leão. Aí perdeu 4 jogos ali, empatou 2, já derruba o treinador. Colocou o Leomar a jogar? Não tem problema. É convicção dele. O Tite levou... Mas não era para testar? Não, para aí. O Tite levou o Tyson para a Copa do Mundo. Olha aí, o treinador é isso.
isso, ele vai ter 2, 3 lá. Que Professor de física aí, vai pro laboratório de física, faz os testes aí e tal. Aí o cara quebra 2, 3 coisas, não pode mais. Só a cabeça do treinador, às vezes, explica determinadas escolhas. E às vezes nem ela, né, professor? Deixa eu só mandar um abraço pro Teobaldo Mesquita, que nos ouve lá, nos assiste lá no Paraná. Adair Vasconcelos Miller, o Anderson Gustavo e o Jorge Souza mandou uma mensagem bem interessante aqui. Essa aqui eu tenho obrigação de ler. Deixa eu ver aqui o que tá. Manda um abraço para minha esposa, Ana Paula, que está aqui te aturando e diz que eu amo muito ela. Então tá bem, tá dito aí. Maurício Ferraz Martins, Jaime Rangel Lisboa, muita gente aí na live do Facebook. Vou fazer um intervalo e depois eu vou trazer aqui o noticiário, dar uma ideia de como está transcorrendo o jogo do Grêmio. Diga. Posso dar uma palhinha antes do intervalo? Claro, claro. Eu hoje, em sala de aula, falei do time do Internacional. Que eu tinha dado aqui já a minha opinião e mantenho. Eu não acho que o time do Internacional é composto de jogadores brilhantes. Não é. Acho que no início do campeonato a perspectiva da torcida era um 10º lugar honroso e estava bem. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que um grupo de pessoas, e aí vem o mérito do treinador, que é uma pessoa humilde, que é uma pessoa carismática, que sabe unir um grupo, se uniu e o time do Internacional se entrega de uma maneira comovente. E essa entrega gera os resultados que está gerando. Claro que com isso as individualidades se sobressaem, né? A dupla de zaga, o trio de meio campo do Internacional está jogando demais, mas a entrega, a união, a determinação é que está gerando o que está gerando. Eu vou cravar aqui, ó, Rec. Entre Inter e Palmeiras sai o campeão brasileiro desse ano. Hoje, aqui, agora... Inter e Palmeiras, representando a década de 70. Ou Inter ou Palmeiras, na minha opinião, serão campeão brasileiro de 2018. A lesão do D'Alessandro que contribuiu. Pode ser campeão de 3 competições. Palmeiras segue vivo em todas. E é o grande adversário do Inter nesse processo. E está vibrando como criança a cada gol. É um negócio impressionante. Nem na época do Grêmio acho que ele vibrava tanto. Parece que é um resgate. É uma redenção. Que mudança, é a redenção. Que mudança nesse grupo do Palmeiras, né? Como eles se entregam, isso é muito bom e isso dá resultados. O Roger, eles não foram os melhores da primeira fase. Roger que esteve aqui nem hoje meteram a mão no Palmeiras, mas nem meteram a mão no Palmeiras para ganhar o título paulista. Se o funcionário começa a sabotar na empresa, Thiago, não tem. Eu falei em Roger. Tu não consegue levar a empresa para frente. Por que elogiar o Filipão tem que imediatamente se falar no Roger? O senhor não falou no Roger, mas o Dudu Dracena falou. Falou? Disse que a zaga jogava desprotegida e tal. Bom, então essa é a opinião do Dracena, que não entende nada. Mas eu só fiz um comentário de que uma empresa, quando os funcionários começam a sabotar, professor, não tem como dar certo. Pode esperar. A hora do Roger vai chegar. Vai chegar. Ele vai treinar o Inter. É uma bela pessoa. É uma boa pessoa. Só que hoje, e tu é testemunha que eu perguntei para um gremista aqui, que tem chance de encontrar o Palmeiras ali adiante. Eu perguntei, tu gostou da troca de treinador? E ele disse, Deus me livre, eu queria que continuasse. O gremista que vai enfrentar o Palmeiras. E eu pergunto para um dos grandes entendedores... O senhor lembra de Grêmio e Palmeiras, como é que foi aqui? Não. Foi até constrangedor. Deixa eu perguntar para um dos grandes entendedores... Um dos grandes chocolates do ano. De futebol do Brasil. Luiz Carlos Reck. Quando começa... O Palmeiras ficou com mais ou menos chance de conquistar títulos. Com o quê? Com a troca. A mesma. A mesma, tá bem. Segue nas 3, estava nas 3, segue nas 3. O chocolate que o Palmeiras deu no Grêmio aqui, do Roger no Renato, foi um negócio espantoso. Não, mas eu fiz outra pergunta, eu falei em ganhar título. Não, a mesma coisa. É a mesma coisa. Está na mesma posição. Era quinto com o Roger sexto e está em quarto. Agora está em terceiro. Quer dizer que está igual. Está igual. Está igual. O Palmeiras. Segue no bolo, Você vê o Palmeiras com 9 jogos sem levar um gol, ele está igual. Como 9 jogos sem levar um gol? Ficou 9 jogos sem levar um gol. Levou, né? Não, levou no 10º. Então também. É isso. Internacional também. Aqui, ó, o Internacional, que era dado só como candidato a não cair. Rec, deixa eu te contar uma da tua fã. A minha sogra é apaixonada pelo uma Rec. pessoa inteligente. Ela né? disse,
a carinha que ele faz quando vocês pegam ele na contramão é uma coisa muito riquinha. Ela adora o REC. Mas aqui, o Roger veio aqui e ditou cátedras contra o Grêmio. Ele dita. Foi chocolate. O Grêmio Imagina, não no tocava programa também deve ter ditado cátedras. Não, mas ele é bom, inclusive nisso. É muito bom. Muito bom. Olha aqui, a lesão do D'Alessandro contribuiu demais para o crescimento do time. Temos que saber separar a análise técnica atual com essa idolatria doentia da maioria do torcedor. Uma questão de cultura do torcedor brasileiro. Do contrário, ele, D'Alessandro, estaria jogando e o time jogando para ele e no ritmo dele. Felipe Assunção, conselheiro do Internacional. Que coisa, né? Por que coisa? Não dá para criticar o D'Alessandro? Dá, eu estou respeitando a opinião dele. Mas tem um fundo de fundamento. Eu acho que o time melhorou com a saída dele. Eu nunca vou comemorar a lesão de ninguém ou qualquer coisa do gênero. Mas eu tenho a impressão, sim, que o time se encaixou, o time, a partir da mudança do modelo de jogar, que coincidiu com a saída dele, a entrada de outros atletas ali, tanto que ele voltou e compreendeu que o time estava bem assim. Então eu acho que... E aí tem a mão do treinador. Então, acho que é um fato isso. O fato é que o Internacional passou a jogar melhor a partir do novo formato de jogar sem a presença dele. Se foi uma contingência, se foi pensado, o que é? Não, mas é um fato. Nós passamos a jogar melhor a partir da saída dele, o que não quer dizer, pelo contrário, que ele não tem uma contribuição a dar. E ele é um extraordinário reserva. Acho que ele é um ídolo que precisa ser preservado nesse processo todo como jogador. Acho que ele tem cometido equívocos graves aí na interferência na política do clube. Mas isso não é agora que nós vamos tratar disso e julgá-lo por isso. Mas certamente haverá um momento em que haverá esse, entre aspas, julgamento, né, da interferência de um atleta na questão política do clube. Olha aqui, ó, o João de Esteio, que já descobriu o meu time, por isso que eu me xingando todos os dias. REC, secador, gremista. Segunda-feira, Internacional, 9 pontos na frente do teu timeco. E aí, olha o que ele segue falando, ele que está num clube do ódio bárbaro. Deu azia no Luan, medo do Sacha, poupado por Grenal, isso a imprensa não fala, João de Esteio. Não, ele sentiu um problema e não foi lá para ele. Já jogou contra o Sacha? Sim, não. Já jogou no primeiro turno com o Sacha? O jogador pode ser preservado. Não, pode sentir um problema. Quantos jogadores do sentem Luan, às vezes eu não no próprio faço. vestiário? Eu acho um grande jogador, eu não E faço vai piada bem ou Grenais. ironias ao Luan, porque eu acho um grande jogador que pode surpreender, aqueles jogadores que têm a capacidade de, num lance, mudar uma partida. Então ele tem que ser respeitado. Sabe o que eu acho? Acabou o primeiro tempo, viu, professor, do Grêmio 0-0. Goleiros protagonistas. O que eu acho? Marcelo Groi salvou e salvou também há pouco. Eu estava olhando de revesguei aqui uma jogada do Vanderlei. Sabe que 2 grandes goleiros. o Odair é responsável por uma mudança de atitude do Nico Lopes e uma mudança de posicionamento. O que é mais importante. O D'Alessandro tem entrado várias vezes no lugar do Nico Lopes nos últimos jogos. Porque o Nico Lopes está jogando no lugar do D'Alessandro. Mas então, esse foi o grande mérito do Odair em relação ao Nico Lopes. Ele, primeiro, encontrou a posição do Nico Lopes. Que é flutuando ali na frente. E segundo, ele conseguiu convencer o Nico Lopes a ajudar na marcação, coisa que ele não fazia nunca. Se ele conseguir convencer mais um degrau o Nico Lopes a ter mais atitude de armador, isto é... Passar a bola. Não, um pouquinho mais. Eu diria Ontem antes ele disso. perdeu um gol, ele não passa, ele tem a vontade aquela de chutar de fora da área, que ele faz vários gols já assim. Mas o toque que o Dourado deu para ele, que ele perdeu o gol, foi um negócio assim. Mas Eu já pedi desculpas para a torcida do Internacional hoje de manhã na Rádio Grenal. Eu acho que o Dourado, por 100 milhões, já acaba sendo barato. Tá, Rec, também. Que coisa. O dólar está em alta. Mas o Nico Lopes, se ele tiver mais atitude de armador, o que eu chamo de atitude de armador? É não o Internacional pegar a bola e ele ir lá pro ataque. Mas ele fazer o que faz o D'Alessandro. De vir buscar, de se apresentar como alternativa, de flutuar mais.
Olha, eu acho que o Nico Lopes tem condição de chegar à seleção uruguaia. Porque é esse o lugar que ele joga, e ele joga muito bem. Ele joga muito, muito bem quando ele deixa de ser só atacante. Ontem, por exemplo, que foi uma das piores atuações do Nico Lopes, este foi um dos motivos. Ele muito pouco se apresentou como armador. E nas vezes que se apresentou foi muito bem. Mas é raro. O normal dele... Houve um lance em que eu e meus amigos que estávamos vendo o jogo, chamou muito a atenção. O Nico Lopes recupera uma bola, desarma o jogador do Flamengo, entrega, acho que para o Dourado, e ao invés de sair correndo e criar uma alternativa, como o D'Alessandro sempre faz, ele vira as costas e vai lá para o ataque esperar que a jogada seja feita. Professor, a piada é infame, mas é impressionante como o brasileiro faz piada em cima de tudo, né? Sim. Terminou a fase de grupos e agora começou a fase do mata-mata na política. Os caras fazem piada com tudo, né? Mas como você está falando de futebol, mas vai se recuperar, né? E ainda bem, né? Porque senão ia ficar uma eleição mais tumultuada do que já vai ser na reta Nosso de país chegada. está muito complicado, Tá. Rick. Tá muita gente muito intolerante. Eu peguei muito a intolerância, assim. Não, mas tem muitos fatos graves acontecendo no país e nós, como população, estamos muito, assim, só assistindo e deixando a coisa acontecer. A última eleição ao presidente da República, um avião caiu de um candidato que crescia nas pesquisas. Caiu o avião dele. Nós tivemos um ministro do STF... Quer voltar até a época do ministro do STF Guimarães, que né? estava aprendendo um monte de político, que estava da linha dura, não sei o quê. Ministro do STF. Caiu o avião dele também, caiu. Acidentes. Como cai avião. Como cai avião. Aí, agora nós temos durante um candidato a presidente, um pré-candidato, que uma parcela da população ama, outra parcela odeia, estava viajando o país, foi recebido a tiros. A tiros. Aí agora, hoje, outro candidato que outra metade do país ama e outra metade do país odeia, é esfaqueado. Eu estou dando 4 episódios da política recente que indicam que ali, depois da esquina, vai ter uma guerra civil. E nós estamos com um país com a economia que não é dado devida divulgação aos frangalhos, porque todo mundo fala, a economia não está bem, não está bem, não está bem. Não, 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 está caótica. Mais de 20 mil comércios fecharam no país nos últimos 2 anos. 20 mil. É só a gente andar na rua, na nossa cidade aqui, Porto Alegre, Canoas, você olha a quantidade de loja, aluga-se, vende, aluga-se, vende. Isso é um retrato... Essa empresa cresceu muito, a tal de aluga-se. É um retrato claro da economia. Eu não tenho um amigo, eu sou um sujeito de classe média. Eu não tenho um amigo que eu converse que não está com dificuldade. Qualquer ramo, escolhe o mercado, escolhe o ramo de atividade. E o grau de representatividade que tinha anteriormente. Então nós estamos vivendo um momento muito crítico, que tem que ter uma reflexão muito grande do que está se passando, porque senão ali, depois da esquina, vai ter uma revolução, vai ter uma guerra civil, vai ter alguma coisa que vai ser ainda pior. Muito bom, Thiago. Já voltamos. Ele está enfrentando o Santos no Pacaembu, intervalo de jogo, a partida começou às 19 horas, um outro horário alternativo. Vencendo, o Grêmio fica a 3 pontos do Internacional e do São Paulo na tabela de classificação. Dos titulares, apenas Groi, Jeromel, Cícero e Ramiro estão em campo. Surpresa na equipe foi Matheus Henrique entre os titulares, com o meia Douglas começando no banco de reservas. Groi, Léo Gomes, Jeromel, Bressan, Marcelo Oliveira, Mateuzinho, Cícero, Tassiano, Ramiro, Alisson, André na frente. O Santos que está buscando a 4ª vitória seguida na competição. Lucas Veríssimo e Carlos Sanches, os desfalques da equipe paulista. Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Robson Alves, Dodô, Alisson, Giamota, Diego Pituca, Rodrigo, Sacha e Gabriel, o time do Santos. Sabe que eu estava me lembrando, Rec? Diga. De um episódio com o Grêmio e que confirma exatamente aquilo que a gente tanto fala, né? Que quem determina se foi uma boa estratégia é o resultado. O Renato, logo que assumiu o Grêmio em 2016, ele passa pelo Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, perdão, nos pênaltis,
E aí o próximo adversário é o Palmeiras. Tudo começou ali naquele jogo. É um dos A seres culpa é do humanos. Everton, então. Aquele goleiro é uma das pessoas no momento assim que eu... E é o aí- Everton, né? O Everton, E aí tá o no Grêmio, Palmeiras o agora. Grêmio Tá na minha joga lista com negra. o Palmeiras em Porto Alegre e ganha por 1-0 ou ganha de 2-1. 2-1. Ganha de 2-1. E aí vai jogar em São Paulo, onde se perdesse. Tinha que só perder de 1-0 para ser eliminado. Palmeiras colocou time misto contra o Grêmio. Aí, no primeiro jogo. E lá também. Aí, Lá, tanto é que o expulso, o Allione era reserva. aí o Grêmio jogava domingo na Vila Belmiro contra o Santos. E jogava pela Copa do Brasil quarta-feira com o Palmeiras. Para surpresa de todos, até os fura-fura não sabiam, o Renato chega lá e escala 11 reservas. 11 reservas. Santos. E ganhou o contra jogo. o Santos. Não empatou. Empatou. Na Vila, É verdade, empatou onde um com cara. os titulares é muito difícil de jogar e que a dupla Grenal tem um retrospecto bem ruim O contra Grêmio o ganhou Santos. 3 vezes em São Paulo. Contra o O Santos, na Vila Belmiro. E na Vila Belmiro, 2. pior ainda. Aí, o que acontece? O Grêmio empata. Não perde, reservas, não toma uma goleada. Com os reservas consegue empatar. Aí vai jogar com o Palmeiras. Em São Paulo, sai perdendo. Lembra? 1-0. Que eliminava o Grêmio. Se elimina, se fica 1-0, Everton fez o gol do os Grêmio. caras não jogaram, ficaram sem ritmo, não sei o quê, não sei o quê. Como o Everton empatou o jogo e o Grêmio eliminou o Palmeiras, Tem tese para tudo, né? gênio. Os dois lá. Poupou o time e eliminou o Palmeiras. É gênio. Da mesma maneira, como o Grêmio, quando jogou com na semifinal, Da Copa do Brasil que ele perdeu foi com o Cruzeiro. eu acho que foi com. Não. Foi. É na Cruzeiro mesma e hora. Atlético Mineiro na final. Isso. Quando ele jogou lá, o Grêmio está com 10 jogadores, e o outro está ganhando de 2-1. Isso naquele ganhou. E o outro time Tá. vem para cima. E o Grêmio está só com 10. 30 minutos do segundo tempo, 35 do segundo tempo, o time está com 10, está ganhando e está sendo pressionado. O que vai fazer? Bota mais um zagueiro, reforça a defesa e aguenta 10 minutos. Aí o que o Renato faz? Ele tira o meio-campista e bota um atacante. E aí ganhou o jogo. Bota um atacante, ganha de 3-1. Só que, gênio, só que tu bota um atacante E toma um gol. e toma o gol que te desclassifica. Poxa, por que não reforçou a defesa? Mas que irresponsável, não Ainda sabe mais tendo nada. um jogador a menos. Né? Tá com um jogador a menos, reforça a defesa. Aí é ousado. Não, De imbecil a ousado é uma coisa assim, não, é uma um coisa- contra-ataque. Não, é o É resultado. balançar a rede. É o resultado. De imbecil a ousado é o resultado. Mesmo no passado. Mas aí que o técnicos- dirigente tem que ter o papel e métricas para entender como é que ele está avaliando. que não é o mais- resultado. mais- Só falta esse dirigente aparecer. Porque o que acontece? Todas as campanhas eleitorais, todas, no Grêmio, no Internacional, qualquer, mas eu digo mais Grêmio Internacional, que são eleições, em geral, pela torcida, né? Todas aparecem os candidatos com essa métrica. Não, profissionalização, apoio à base. A brincadeira que a gente faz é que nem saúde, segurança e educação. Né? Todo candidato. É pauta no clube- obrigatória. No clube de futebol, não. Austeridade. Austeridade, financeira. profissionalização e apoio à base. É isto. E uma gestão profissional que vai avaliar não os resultados. Gestão transparente. Aí os caras trocam o Filipão pelo Roger, sabe? Quer dizer, o Roger pelo Renato, sabe? Sem nenhum critério, sem nenhuma... É só pegar o Internacional ano passado. As trocas. As trocas Então, de treinador. assim, ó, o que vale é o resultado. O resto é conversa. Olha aqui, é ó. pura conversa. Diz aqui o Misael de Canoas. Boa noite. Lembro de uma frase do Renato depois do primeiro Grenal do Brasileiro desse ano. Ele falou: se eu fosse torcedor do Inter, estaria preocupado. Depois desse jogo de hoje, que é o de ontem, no caso, né, quero dizer aqui que, como torcedor colorado, que domingo vamos fazer o senhor Renato engolir essa frase. Vamos Inter.
45 mil torcedores domingo. Um abraço. Já vai ter resposta aqui, com certeza. Vamos ver aqui. Mas ele está lembrando que o Renato disse que o Internacional era um time de Série B. E o time de Série B é o líder do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, Sobre isso eu quero falar bastante, mas só depois do jogo de domingo. Sobre o quê? A frase? Sobre essa frase, esse episódio, eu acho que é importante, mas tem que ser marcado depois do jogo. Olha aqui, ó. Oi, Rec, o que houve com o Luca? Vinha bem, se lesionou e sumiu. O Damigol tem que voltar ao time. Fabiola de Alvorada. O problema é se o Damigol, o Leandro Damião, que ela fala como Damigol, se ele tem condições de jogar os 90, né? Não, se ele tem condições de jogar 15. 15 só jogar, não fazer número. Não, mas o Damião, eu sou... Não, mas é que pra voltar o time tem que ser titular. Você não vai botar um titular que joga 45 Você sabe minutos. que eu defendo o Damião, é um dos da minha lista. Eu gosto de defender as minorias, sabe? Eu sou um cara que defendo minorias, assim. Podia defender o Jonathan Alves. Né? Por exemplo, Mas o Damião, minorias que eu digo assim, porque as pessoas ficam criticando muito o Damião. Agora, se a gente observa o que vem acontecendo, eu gosto. Eu também adoro. Não, como jogador eu gosto. Eu também. E eu vou dizer por quê. Primeiro lugar, ele foi decisivo, fundamental ano passado. Foi. Se ele não tivesse sido contratado, nós não teríamos subido. Ponto. Para mim, isso é pacífico. Ele foi decisivo naquela competição triste. Quarto, eu acho que subiria. Tá, mas é o seguinte, então naquela competição triste... Quase concordando contigo, mas ele em quarto foi subiria. Decisivo. Menos, gente. Decisivo ele foi. O professor não se esquece que contra o Oeste, o Odair fez o mesmo esquema que fez no Grenal de 0-0. Ferrolho para só garantir o pegar 0-0. o número de gols do Damião, que o Damião fez no ano passado. Ainda assim foi apertado com o Damião. Se o Damião não tivesse, nós não tínhamos subido. Eu não tenho dúvida. Minha opinião, né? Não dá para ser, mas a minha opinião é essa. O Carlos é que ia subir, Em professor. segundo lugar, o Damião que estão fazendo com esse ano, com ele, é criminoso. É criminoso o que fazem com ele. Querem fazer ele vir buscar a bola. Ele tem que vir com a bola enrolando nas canelas, o coitado. Não é esse o papel dele. Ele é finalizador. Ele é bom para finalizar. Ele sabe chutar, ele sabe cabecear, ele é um jogador de área. Aí colocam o Damião para vir buscar jogo na intermediária. O pobre coitado, o Damião agora ele tem que ser posicionado naquela posição onde está lá o Jonathan Alves, lá na frente. Que no time do Internacional, quando está o Damião, eles fazem o Damião recuar para vir buscar jogo. Eles fazem ele recuar ou ele tenta recuar porque a bola não chega? Mas óbvio, Maurício me tirou nós não as palavras temos da ala. boca. Porque a bola não chega. Nós temos dificuldade mas com o alas que não botam a bola na área. O Jonathan Alves está lá na frente. E a bola não chega nele também, é outro coitado que está lá com a bola minguando para a bola chegar. Mas então, o Damião, se entra, eu não acredito... Mas isso é mérito, então, dele, na sua opinião, e não demérito. Se ele está lá e não chega a bola, ele vem buscar. Eu não acredito que o treinador do Internacional, que é parte de toda essa coisa, esse bom desempenho, vai dizer para o Jonathan Alves, tu fica lá na frente, e vai dizer, Damião, tu entra agora e vem buscar o jogo. Não, o Damião, como tu está dizendo, não fica lá na frente, porque não quer. Porque a bola não chega. A bola não chega e o time está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Com a bola não chegando, o Jonathan Alves, o pobre coitado lá... Já deu os doces, esse já vai dar. Mas é que o sistema do jeito que está montado é o sistema aniquila centroavante. Mas imagina se fosse um bom sistema. Nenhum está dando certo. Mas imagina se fosse um bom sistema. Mas não é a questão do Ia ser campeão mundial. Está matando o centroavante. Aí falta um pouco ainda, professor. Está faltando o centroavante. Se matando o centroavante... Nós estamos bem, isso? Não, nós estamos em primeiro lugar, nós não estamos bem. Nós estamos além dos nossos melhores sonhos. Mas aí que tá, então não dá para fazer a crítica ao centroavante. É isso que eu estou defendendo. Eu não estou dizendo que está errado. Nenhum centroavante está dando certo, professor. Então a culpa não é do centroavante. A culpa não é dele, é que a bola não chega. Aí fica criticando todo o centroavante dando certo. E o Guerreiro. Não, desculpem, mas este centroavante não deu certo. Não, mas nenhum tá dando. Qual é o que tá dando certo? No Inter deu certo. Mas deixa eu terminar minha frase. Mas qual deu certo? Deixa eu terminar minha frase. Não deu certo no Cruzeiro, no Santos, no Flamengo e no Betis. Mas já deu certo no Inter. 6 meses. E acabou. Porque, então, todos esses... Passado não deu certo. Não deu. Todos esses clubes usavam o esquema aniquila centroavante. Todos esses clubes... para um pouquinho. Não é possível que um jogador que der errado num lugar, der errado no outro, der errado no terceiro, der errado no quarto... E no Inter dá sempre certo. É um grande jogador
é um grande jogador. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no momento em que o desempenho dele é coerente com os últimos 4, 5 anos. Não é, ele 4, 5 anos. Professor, aqui ele tá sofrendo com a lesão. Agora está complicado. Tudo bem. E antes, ele sofria Não, mas com dizer o que quê? ele deu errado no Flamengo não é verdade. Ele deu certo. Não, o mas Flamengo liberou ele porque Depois, o Flamengo é um pobre Mas time. ele começou. Olha que o Fernando de Gravataí, gremista, diz que discorda. Diz que o Luan não está jogando nada faz tempo e tem que botar o Alisson no lugar dele, que joga mais que o Luan. Fernando, querido. Eu acho uma boa tirar o Luan domingo. Eu também. Eu sou a Luan favor é o do Luan grande não jogador jogar. do Grêmio nos Grenais. Ele e o Everton. O Everton e o Luan nos Acho últimos que o Luan Grenais. e o Jeromel podiam não jogar domingo, descansar, Preservar para a próxima fase da Libertadores. Olha aqui, ó. O Sérgio da Vila Nova está concordando contigo de que o Damião vai buscar a bola devido ao time não ter meio campo há anos. Está em primeiro lugar no campeonato pela correria e a marcação. Damião é muito bom centroavante. Vamos ser verdadeiros, professor Hélio. O que é incompreensível é ver Iago, Zeca, Jonathan Alves, Fabiano, Brenner, Edenilson vestirem o manto vermelho, mas segue o líder do campeonato. O importante são os 3 pontos somados. Abraços a todos, Sérgio da Vila Nova. Com todo respeito ao Sérgio, mas achar que o Edenilson não pode vestir a camisa do Internacional, realmente eu e tu estamos vendo jogos bem diferentes do Internacional. O Edenilson é um grande jogador. Olha, tem dado uma contribuição imensa ali no meio-campo do Internacional. Olha, E já teve mal, né? Com todo respeito, ele teve momentos ruins. Agora, Mas ele é muito regular. qual eu é acho que o ele é muito time regular. que só com correria e marcação é primeiro no brasileiro? Até o Inter não tem feito tanta correria. Não, só um pouquinho. Falou E o nós- tocando Thiago bola. Issa faz. A valorização da posse de bola. E eu isso? insisto, nós não estamos falando que o Internacional está em 10º lugar, que não corre risco de rebaixamento. Nós estamos falando de primeiro. Mas não é porque lugar. está em primeiro que é tudo maravilhoso. Não, mas Só tem pra que constar. ter muitos méritos. Claro que tem. Tem que ter muitos E méritos. aí que está a mão do treinador, né? Mas Tá a mão do justamente, treinador. então tem que haver muitos méritos para que se esteja em primeiro lugar e um time que comparado com, no mínimo, os outros 4 ou 5, não tem um plantel Não, e melhor. essa consistência defensiva que a gente está elogiando do Internacional tem a ver, aí, né, o cobertor curto que a gente sempre tem, mas tem a ver com esse fato de que os nossos alas não são bons apoiadores. Então nós sentimos falta... Hoje o Zeca treinou na reserva. Nós sentimos falta desse apoio dos alas com melhor qualidade da frente, mas ao mesmo tempo isso tem contribuído decisivamente para o nosso desempenho defensivo, que também está ligado ao monstro do Dourado jogando, que é maravilhosa a atuação dele, sempre. Sou fã do Dourado, do Edenilson. Quer dizer, então você soma o Dourado com o Edenilson, O Patrick voltando, que sempre foi um terceiro homem. Esse, na linha como é que é? De fazer a... Não. De estar aqui hoje se puniciando. Eu vou falar do Patrick, que foi um jogador que eu sempre critiquei, não gostava dele no primeiro semestre, e ele mordi muito a língua, está jogando muito futebol. Então o Patrick, Dourado e Edenilson, Cuesta e Moledo, quer dizer, esses 5, e com os alas que têm ficado, por isso que não apoiam tanto, esse conjunto Eu só quero fazer esse conjunto tem dado a consistência defensiva que nós estamos elogiando. Dourado, fazer Patrick um e reparo. Edenilson é que são os mais difíceis de substituir no elenco do Inter. Não, mas só um pouquinho. Por isso que o Inter insistiu no Dizer que o Richard. Zeca não apoia... Eu acho que não. A gente só pode dizer que o Zeca apoia Mas demais. O Zeca está jogando, faz 2, 3 partidas que o Zeca vem jogando, o Fabiano estava jogando, e é essa a realidade. Não, mas 3 partidas. E o Zeca... mas antes ele também estava jogando. 4 partidas, porque teve uma partida antes com o Palmeiras que ele começa no banco e entra no segundo tempo na vaga do Fabiano. Antes da do Palmeiras. Antes com o Palmeiras. Antes da do Palmeiras. Já. Sim, antes. Foi lá contra o Bahia, se não estiver Isso, enganado. contra o Bahia. Sim, antes, Então, antes do jogo sim, com o mas Palmeiras. agora- No Sim, segundo mas já tem turno, 20 e só tantas o Zeca partidas. que joga. E o Zeca jogou até, sei lá, faltarem 2, 3 partidas. ele tem pra qualidade. terminar o turno. Mas uma das razões pelas quais o Zeca vem jogando parece justamente a percepção do Odair desta dificuldade que o time tinha
tendo o Fabiano e de colocar o Zeca para suprir essa necessidade. Então, para ter apoio... Vamos fazer um intervalo? Mas que é uma coisa que o time não tem. Já voltamos. Tem. 8h18, mais uma vez, parabéns pelo programa, REC. Duas feras aí. Inter 2-1 do Grêmio. Ande, Colorado de Guaíba. Como é que está o outro jogo? Fluminense contra o Vitória. Os demais jogos, na verdade, porque já estão em campo o Vasco também está jogando contra o América. Com o América Mineiro. Todos estão no 0-0. Vasco e América Mineiro. América Mineiro e Vasco tem 14 do primeiro tempo. E o Fluminense com Vitória 0-0 já está com 10 minutos da segunda etapa. O senhor acha que tem que jogar, então, o Jonathan Alves no Grenal? No momento, até porque o Damião tem sérias limitações físicas, sem nem questionar a qualidade técnica, porque o Jonathan Alves também é muito limitado, mas eu acho que por uma questão física tem que jogar. O que eu acho é que cabe à torcida do Internacional dar a dimensão do Grenal nesse momento. Claro que o Grenal em si é muito importante. Agora, veja, nós chegamos a um ponto em que o Grêmio, se ganhar hoje do Santos, o que não há nenhuma garantia, se ganhar hoje do Santos, pode ter como meta se igualar ao Internacional na melhor das hipóteses. Se igualar em pontos ao Internacional. Então, assim... Mas o adversário daí passa a ser também o Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, não é só o Grêmio. Não. Aumenta o São Paulo. O que eu estou querendo dizer, mas isso vale para qualquer jogo que o Internacional não ganhe. Se o Internacional não ganhar do Corinthians, que tem 2 semanas depois do Grenal, vale a mesma coisa. O Palmeiras se ganhar, o São Paulo se ganhar, o Flamengo e assim por diante. Né? O que eu quero dizer é que, nesse momento em que o Grêmio tem uma colocação bem pior que a do Internacional, é momento de se dar ao Grenal uma dimensão, sabe? Se o Grêmio empatar hoje com o Santos, que não é mau resultado, o Grêmio fica 5 pontos. 5 pontos. O Internacional tem 3 partidas aí, de todas as próximas, tem 3 mais preocupantes. Adversários mais difíceis. É o Grenal, é o Corinthians e o Atlético Mineiro. Tirando esses 3 adversários que o Internacional vai jogar, todos os outros são adversários, vamos dizer assim, que o Internacional mantendo as atuações que tem, vai talvez manter a mesma média do turno anterior, o que o coloca lá na faixa de, não só de classificação, como de disputa de título. Sim. Então esses 3 jogos, para mim, serão os que vão decidir se o Internacional vai ser campeão ou não. Ou se vai ficar entre os 4. Já voltamos. 3-0-0, Maurício. 3-0-0 até o momento, os jogos... 2 jogos começaram às 7 e às 8 começou o América Mineiro também em campo. E as 3 partidas seguem 0-0. Os cariocas ainda não marcaram hoje, nem os paulistas, ou enfim. Também o América Mineiro que está jogando em casa, o domínio é do América, mas não consegue contra o Vasco da Gama abrir o placar. O Bruno Benhor Marchiori, me lembra aqui o Bruno, chegou a conjecturar que mais gente vai ficar fora do Clássico Grenal. Pode ser que seja o Luan. É porque o Douglas hoje foi preservado. Quem sabe seja o escolhido para jogar. Mas eu não acredito. Porque tem uma explicação muito melhor do que a ideia de preservação do Douglas, é a ideia de mobilidade. Entende? O Grêmio sem o Luan, o Douglas, até por uma questão física, não tem conseguido tem jogar. Tem muito pouca mobilidade. Esse Grenal então, tem jogo, não são só os 3 pontos. Tem toda uma questão aí, anímica, pós-jogo, que vai ser... Esse Grenal tem muita coisa em jogo. Quem ganhar embala para... Ficou o resíduo do último Grenal que o Inter jogou retrancato. Ficaram as frases do Renato. É a possibilidade de tirar o Inter da liderança. Enfim. É uma série ou de consolidar a liderança. Pois tem muita coisa. Vão entrar todo mundo com força máxima possível, concentradíssimos. Vai ser, acho que, um grande jogo. Na lista de jogos importantes que o Issa citava no bloco anterior, no intervalo nós lembramos do jogo com o São Paulo Faltou também. São Paulo, perfeito. São 4 partidas que o Internacional tem de... que eu assinava agora empatar as 4. Chama a atenção. O Atlético Mineiro aqui, o São Paulo aqui, o Grêmio aqui. Não, e ganhar todas as outras, mas empatar essas 4. E o Santos, né? E o Santos também. Não, o Santos eu não estou considerando as 4. Os 4 é Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo. Chama os 4 Corinthians antes. Chama a atenção, Rec, a nova lesão do Michel. Chama a atenção. Não é? Um jogador que
quando pôde jogar, deu uma resposta maravilhosa. É um ano negativo. pra Né? ele, É um belíssimo jogador, mas que vem de lesão. Ele se recupera de uma lesão e volta a se lesionar. Ele nem chega a ter a recuperação plena de jogar pelos profissionais. Ele estava no transição ontem, jogando com o Inter de Santa Maria. Agora tem uma coisa que o Internacional vai ter que resolver, né? O Internacional vai ter que resolver esse reserva aí para os 3 homens da meia cancha. O Richelli ainda não pode jogar. Ou investe no Charles, porque pelo jeito o Gabriel Dias caiu em descrédito. A resolver o quê? Não pode mais inscrever no Campeonato Brasileiro. Resolver que eu digo é encontrar no grupo, treinar uma alternativa. O Charles é o melhor reserva do Dourado, que tem as mesmas características e joga. Eu acho que ele é o reserva adequado. Eu gosto do Charles, eu acho que ele é um bom jogador. Quem andou treinando Mas no lugar do Edenilson e do Patrick foi o D'Alessandro. Eu acho que aí sim. Na do Patrick, tudo bem. Eu acho que nenhuma das duas. Não, mas se é que tiver aí que- sim é colocar o D'Alessandro numa posição que ele não pode render. Mas no River ele chegou a fazer isso. Né? Mas é. Esporádico. Não é mais o momento e é eventual. Não é onde se pode ter o melhor do que tem o D'Alessandro para dar agora. Então é praticamente descartado o D'Alessandro começando o Grenal Não, mas pra vocês. um joguinho só eu queria ver ele no lugar do Patrick. Só um. Quando o Patrick tomar um terceiro amarelo, assim, eu queria ver. Para experimentar com mais tempo. Aí vai jogar o Camilo. Até. Pois é. É mais Até provável, amanhã, isso mesmo, é verdade. 1h25 da tarde. Até amanhã.